Olá, seja muito bem-vindo ao Na Real, a notícia como ela é, do jeito que você entende. E hoje o quadro Na Real é entrevista. E nós temos aqui um representante da Assembleia Legislativa, um deputado que faz um trabalho sensacional. E hoje a gente vai discutir alguns temas aqui, ouvir um pouquinho da história dele. Mas quem está comigo nessa jornada é o meu amigo João Fernandes. E aí, João, tudo bem? E aí, Lincoln? É sempre bom participar com você aqui desses eventos, dessas entrevistas, dessas conversas que a gente sempre sai muito engrandecido. E hoje temos um convidado aqui, né, que é o seu xará. Exato. Também Lincoln Drummond, nosso deputado estadual aqui por Minas Gerais. Lincoln, prazer aqui estar com você aqui, meu amigo. Pô, meu amigo, obrigado pelo convite. Valeu, xará. Obrigado, tamo junto. Valeu. Eles estão falando Lincoln, que eu não sei se eu olho, se eu respondo, mas agora... Eu vou chamar aqui Lincoln, vocês dois de zoe aí ao mesmo tempo. vamos deixar, vou chamar ele de deputado, ele é o deputado, fica mais fácil para mim. Né? Mas eu talvez o nome mais bonito que nós tivemos aqui hoje é o Lincoln. João, Lincoln. É João, hein? É Lincoln. Eu tive, quem tá em casa, né? A gente estava falando um pouquinho de viagem, eu tive o privilégio de estar em Washington agora, tem menos de um mês e meio, e fui no Lincoln's Memorial, né? Lá que deu origem ao nosso nome, com certeza. É o presidente Abraham Lincoln. É uma sensacional, assim. E uma história muito legal, até para quem está em casa, que eu não sabia, né? De frente para o memorial do Lincoln tem um espelho d'água. De frente para esse espelho d'água tem um memorial da Segunda Guerra. E de frente tem o obelisco e ao fundo o Capitólio. Então, Lincoln ele fica numa cadeira bem alta, assim. E os olhos dele, eles dão para o Capitólio. Olha só. Então, foi construído com a concepção dele né? vigiar tudo que está acontecendo ali no Capitólio. As decisões estão sendo tomadas mesmo depois da sua morte. Legal demais isso. Tem um simbolismo bacana. O meu Lincoln ele veio do meu avô, né? Meu avô Lincoln também. Eu espero que um dia eu tenha um filho também chamado Lincoln para passar toda a história, o legado, né? Isso aí. Vão trabalhar para que os filhos venham a ser muitos, né? Como bom católico, né? Vão aumentar. Que venham a ser muitos. Prole, né? Isso aí. Importante, crescer e multiplicar, diz a Bíblia. Deputado, poxa, primeiro acho que é uma oportunidade ímpar da gente ter você aqui, ouvir um pouquinho do seu trabalho, mas para quem tá nos ouvindo aí na rádio, para quem vai ver isso no YouTube, vem em casa ou vê na televisão, se introduza, fala um pouquinho do seu trabalho. É o seu primeiro mandato? Não é o seu primeiro mandato? Se for o primeiro mandato, os desafios ali, fala um pouquinho de qual região que o senhor tem mais atuação, é da capital, é do interior, fique à vontade. O povo quer saber, quem é o Lincoln? Diz aí. Bom, eu sou o Lincoln, né? Lincoln Drummond, sou do Vale do Aço, nasci em Coronel Fabriciano. Comecei meu trabalho político sem imaginar, Lincoln, porque é estranho, né, falar o nome de outra pessoa com o seu nome assim, né? É engraçado. Mas comecei o meu trabalho político por acaso. Quem conhece a minha história sabe de onde eu vim, dos meios das manifestações, na época do impeachment da Dilma. Comecei mesmo na faculdade, quando eu fui praticamente expulso por defender o meu posicionamento, né? Era uma faculdade particular, porém o viés ideológico estava infiltrado ali também. E aquilo ali eu comecei a criar uma certa angústia, uma raiva. Praticamente a sociedade está vivendo em papéis invertidos e eu precisava de mudar aquilo, né? Eu tinha meus 19, 20 anos na época, então eu achava que eu, com o meu posicionamento e minha vontade, eu ia mudar o mundo. E realmente nós começamos assim. A gente não sabia o que ia acontecer naquela época, mas só com a nossa vontade mesmo e olhando para o futuro, sem saber aonde chegaríamos, e acabou dando certo. De todas essas manifestações, viagens para Brasília, enfim, na época de impeachment, acabei lançando candidatura a deputado estadual em 2018, retirei a minha candidatura e em 2020 eu fui eleito vereador na cidade de Coronel Fabriciano. E eu consigo observar, Lincoln, que se eu tivesse lançado a candidatura no passado, em 2018, para deputado estadual, eu não teria a mesma maturidade que eu tenho hoje no Parlamento Mineiro. Então, o Legislativo Municipal, a vereança em Coronel Fabriciano, foi uma escola para mim. Então, eu aprendi bastante coisa lá. E agora, graças a Deus, e com 2 anos de mandato de vereador, lancei candidatura a deputado estadual, fiquei na suplência e hoje eu assumi o mandato e estamos trabalhando e mostrando todo o nosso trabalho para o nosso estado. Então, eu tenho bastante orgulho disso, porque eu era um menino, meu filho nem tinha nascido ainda quando eu comecei, não tinha esses objetivos políticos, mas acabou que Deus colocou no meu caminho toda essa missão
Agora não pode falar em missão não, né? Não pode, porque agora tem um partido. Pode, não pode. Não pode. Deus, partido Tem um agora. partido que tem o partido Agora, de missão todo esse que... chamado. Esse propósito no meu Legado, coração, né? propósito. Exatamente. E agora todo esse trabalho está vindo se concretizando. 2 anos de mandato de vereador, sai deputado sem saber fazer campanha, sem conhecer uma estrutura mesmo de fato de um parlamentar estadual, mas deu certo. É interessante esse ponto até de explorar, pessoal. Quem está em casa, muitas vezes a gente pensa que a campanha política é algo simples, que acontece. Não é, né? É um negócio complexo. Uma coisa é igual sua trajetória mesmo, deputado, foi de primeiro passar pela cadeira de vereador, que é uma posição mais local. Ou seja, você tem talvez um contato muito mais direto com o eleitor. E para o estadual já foi eu imagino que tenha sido um desafio, né? De entender como se coordena uma campanha política, não ficar talvez só na sua região, ter que sair um pouquinho, alguma aliança ou outra. Esses são os desafios, de fato, de alguém que está começando na política? Isso, para nós que passamos pelo legislativo municipal, ainda mais no interior, é muito distante, né? O legislativo municipal do estadual. A gente acha que é tudo muito longe, não é pra gente, a gente não tem espaço. Pelo contrário, eu fui exemplo disso. Eu lancei a deputada estadual porque eu acreditava mesmo que naquele momento a gente conseguiria mostrar, principalmente para a minha região, que é a região do Vale do Aço, que dava certo mesmo se posicionar e representar a nossa região. E assim nós fomos caminhando, né? Então, a partir do momento que eu virei vereador de Coronel Fabriciano, eu olhava mais para o meu bairro, pelos posicionamentos da minha cidade, né? Os bairros vizinhos, e do nada, né, a gente vinha para Belo Horizonte para tentar recurso com os deputados que já estavam no mandato, e do nada eu viro deputado estadual. Então eu passo de representar o meu bairro e a minha cidade para representar toda a região do Vale do Aço, a macro-região do Vale do Aço. São mais de 35 cidades, a macro-região do Vale do Aço, então que por muito tempo não tinha representatividade de fato, Sim. né? Nós já tivemos vários deputados sempre ligados aos posicionamentos de esquerda, mas a gente precisava de alguém que representasse mesmo os princípios da nossa região. Sim. É até curioso falar que a primeira eleição que o PT ganhou no Brasil foi em Ipatinga. É mesmo? Então está muito enraizado. mesmo? Não sabia, não. Não sabia. Exatamente. Estava muito enraizada essa história lá na cidade de Ipatinga. Então, com a vinda do Bolsonaro, a meu ver, resgatou os princípios conservadores do nosso país, junto com o Olavo de Carvalho. Inclusive, meu filho chama Olavo em homenagem Que ao legal. Olavo Olha de só, que Carvalho. legal, cara. Então, desde que eu decidi mesmo me posicionar politicamente, eu decidi abraçar o Vale do Aço, apresentar o Vale do Aço para o nosso estado de Minas Gerais, que por muito tempo foi esquecido, principalmente nos governos do PT passado aí. E agora nós estamos tendo a oportunidade de levar um pouco do parlamento estadual, do governo estadual, para a nossa região, que ficou realmente abandonada. Então os deputados que estavam lá batiam muito no governo, só fazia mídia, mas não fazia nada de concreto para a região. Não trazia nada relevante para a região mesmo. De fato, exemplo agora é o contorno viário da cidade de Timóteo. Vou citar aqui em âmbito regional. Mais de 6 anos que a população de Timóteo, não só Timóteo, mas o Vale do Aço, procura a efetivação desse sonho, né? Que é fazer o contorno da cidade de Timóteo. E passaram mais de 6 anos, deputados articulando com o governo, tentando, e nada disso era concretizado. Faltou, em cerca de 20 dias, eu sentei com o governador Romeu Zema, Matheus Simões, Marcelo Aro, e em menos de 20 dias eles liberaram o edital para poder fazer o projeto dessa obra. Então, sensacional. Articulação, isso. Isso Conversa, é boa política. né? Exatamente. Isso é bom. Então não Essa é a adianta. política que Minas Gerais precisa, né, Precisa. Não adianta, João, você que está num caminho promissor aí, nós sabemos, se Deus quiser, aí o futuro ser bem promissor para você. Deus abençoe. A gente sabe que não adianta somente bater no governo, a gente tem que realmente ter a arte de dialogar. Então, quando eu assumi meu mandato, eu tenho pouco tempo de mandato, assumi o mandato dia 3 de fevereiro desse ano. Sim. Então, já sentei com o governador Romeu Zema, ao invés de simplesmente criticar, não, realmente eu abracei o governo do estado para a gente poder levar ao Vale do Aço tudo que o governo vem propondo. Outro exemplo
é o banco de sangue. Por bastante tempo o Vale do Aço precisou desse banco de sangue, tinha que ir para Valadares para poder fazer a doação, e agora o governador Romeu Zema, Matheus Simões, Marcelo Aro já começaram o início dos trabalhos para poder implementar o banco de sangue lá. Que deve na ser região. via Hemominas ou algo parecido. Isso, né? via Hemominas. Hemominas. Aquilo que massa, assim. É interessante porque muitas vezes em casa a gente, quem não entende de política, nos últimos anos, né, o Brasil viveu isso, né? As pessoas, elas muitas vezes entendem pouco da política de fato e muito da política do celular, né? Sim. E começa a pensar que aquilo é só uma briga de um palanque, mas não, tem muito trabalho por trás. Que impacta Tem muitas pessoas, né, cara? Impacta as pessoas. Eu estive em Ipatinga recentemente. Pediram uma ajuda lá no Ipatinga Futebol Clube para poder resgatar o Ipatinga lá. E nós ajudamos um pouquinho. Acho que ele jogou agora a Série B, módulo 2 do Mineiro, não é isso? Isso. Série B. Série B do Mineiro, módulo 2 do Mineiro. E eu tive a oportunidade de ir a Ipatinga umas 2 vezes recentemente e vi qual a importância do trabalho, principalmente de vias de acesso, né? Porque quando era pior, hoje está até melhorando o acesso a Ipatinga, né? Tivemos obras lá de melhoria na rodovia. Ainda não está 100% não, mas é algo que até que passa pelo governo federal, né? Nós temos uma dificuldade de duplicação ali e de asfalto até a região, mas a gente viu a importância e a riqueza da cidade. Uma cidade rica, uma cidade bem desenvolvida em Ipatinga e a região como um todo, e a importância disso e de ter representatividade aqui, né? Ô Lincoln, é importante ser isso aí que você falou, cara, porque a gente se perde um pouco, talvez, na política ideológica, porque é isso que dá visualização, é isso que dá likes, é isso que muitas vezes dá voto, né? E as pessoas ficam buscando sempre em cima disso. A gente esquece também que a política real é essa política de sentar, conversar, de construir com o governo do estado, construir com o executivo, né, da esfera que você atua, para, de fato, mudar vidas reais ali na ponta. Aí vai na área da educação, vai na área da segurança pública, da saúde, em tantas outras, até mesmo da mobilidade, igual você falou aí. Então, assim, isso aí é o principal e assim, eu até me identifico muito com essa fala que você disse aí, no sentido de você ter que primeiro passar pelo legislativo municipal, porque é o que dá a casca, é o que ensina e tudo mais. E essa é uma das decisões também que eu estou tomando mesmo para não pular etapas, né? Isso aí é importante mesmo. Parabéns, inclusive. O legislativo municipal é uma escola, então eu indico bastante quem tem realmente interesse de ir para entrar na vida pública, passar pelo legislativo municipal para aprender passo, mesmo, né? Tramitação, proposição, requerimento, indicação, enfim. Mas outra coisa, João, eu tomei a decisão de olhar para o Vale do Aço em pauta regional por uma carência que o Vale do Aço tem. Então eu não posso deixar de chegar, né? Eu não posso chegar na Assembleia Legislativa e esquecer a região que eu nasci, igual muitos fazem. Mas eu não posso deixar de falar também que essa foi a opção por causa do prazo de mandato, né? Tomei posse esse ano que vem já tem eleições municipais, então eu preciso ao mesmo tempo que eu preciso de correr contra o tempo, eu costumo brincar que eu estou trocando pneu com o carro andando, que ao mesmo tempo que eu tenho que trabalhar pelas pautas que me elegeram, né, que são as pautas ideológicas, eu tenho que criar essa representatividade no Vale do Aço. Eu tenho que olhar e deixar um legado. Eu podia muito bem ficar só fazendo reuniões, citei aqui o contorno de Timóteo, o Hemocentro, né, lá, o banco de sangue. Duas pautas muito importantes. Demais, citei aqui pelo menos 2 lá que são pautas regionais, mas eu podia ter enrolado, levado para a Assembleia Legislativa, fazer audiência pública, empurrado com a barriga, porque isso realmente dá voto. E por que eu defendo? Eu defendo fazer esse trabalho pela base, mas também fazer o levantamento da pauta ideológica. Porque se a gente não vai para a Assembleia Legislativa defender o que a gente defende, a esquerda ocupa o espaço. Sim. Eu vou citar um exemplo aqui. Na semana passada nós votamos a PEC 24 e, cara, era muito ônibus sobre o referendo, né, que você tem a lei aqui, pera só um pouquinho. Tem a PEC aqui, na verdade.
fazer a leitura para todo mundo entender. De autoria do governador Romeu Zema, a PEC 24 dispensa a realização de referendo popular para autorizar a privatização ou federalização da Copasa. Sim. E a esquerda, o que elas fazem? Elas transformam essa pauta como se fosse algo macabro. E de fato não é. Entendeu? E eu vou falar uma coisa. Enquanto eu tiver no mandato de deputado estadual, eu vou votar para privatizar qualquer coisa. O Estado, no geral, ele não dá conta de muita coisa. Eu sempre trabalho pelo Estado mínimo. Acredito nisso. Sim. Entendeu? E aqui, deixa eu só fazer uma intervenção aqui, que talvez estejamos entre dois Lincolns aqui que trabalhou muito para essas privatizações acontecerem no estado de Minas Gerais durante esse governo aí de Romeu Zema. Você agora nos últimos 2 anos e o Lincoln também trabalhou na Codenge aí. 6. Também privatizando um monte de ativo, Um monte né? de ativo. Então vocês sabem falar desse tema. Eu penso que estatal nada mais é que cabide de emprego. Então os deputados estão preocupados aí, os deputados de esquerda, de oposição, estão preocupados em manter os seus cargos que estão lá dentro infiltrados. Entendeu? Então por isso que eu sou contra. Eu fiz uma campanha para deputado estadual em 2022 na defesa da privatização. Independente do que seja, eu vou trabalhar para privatizar. Meu voto ali vai ter. Não precisa me ligar, não precisa me mandar e-mail, não precisa me encher o saco. Eu vou votar favorável a qualquer tipo de privatização. E não vem falar que eu estou votando contra o meu eleitorado. Jamais. Então, se o cara votou em mim achando que eu não ia votar para privatizar, o cara votou errado em mim. Uhum. Porque eu não escondo a minha linhagem e não vou esconder também não. Sim. Entendeu? Então, até o mesmo próprio governador Romeu Zema, ele foi eleito as 2 campanhas falando sobre a privatização. Se não fosse essa pauta, acredito que talvez ele nem seria eleito, porque era o anseio da população do nosso estado. E isso é tão relevante, eu acho que até é legal explicar para o pessoal que está em casa. Assim. Muitas vezes a gente pensa, né, em privatização de alguns serviços e o pessoal pensa que aquilo vai ser cobrado da sociedade um valor a maior. No caso da privatização da Copasa, é muito claro entender isso. Não é a Copasa que define o valor da tarifa. Quem define o valor da tarifa é a Arsai. E a Arsai é um órgão regulador. E todo mercado privatizado precisa de um órgão regulador. Por isso que eu tenho a ANEEL, que regulamenta o setor de energia. Eu tenho aqui em Minas a Arsai, que regulamenta o setor de saneamento. Então, quando você de casa ouvir privatização, não necessariamente você vai arcar com aquilo. É porque as pessoas pensam que e atrelam muito a rodovia, né? Quando eu tenho a privatização de uma rodovia ou a concessão de uma rodovia para que o privado administre, eu tenho a cobrança de pedágio. Isso é uma modalidade, é uma das modalidades de concessão e é uma das modalidades de PPP, de parceria público-privado. O governo não consegue executar tudo. E ele nem deve. Então aquilo que o privado é mais competente para fazer, e eu acredito como você, o privado tem que assumir. Um exemplo claro disso são as UMEIs. As UMEIs são PPPs. Quem entende fala assim, não, porque a UMEI é gratuita. Ela é gratuita, mas quem gere a UMEI é uma parceria privada, a parte administrativa inteira. Quer ver outro? Os centros de saúde aqui em Belo Horizonte. Sim. Nós somos o centro, até eu visitei com o governador, tive com o governador num evento que aconteceu perto da Pedreira Prado Lopes, e o governador falou, vamos visitar o posto de saúde, o posto de saúde novo que está aqui. Gente, coisa de primeiro nível. Estrutura, qualidade, não falta medicamento, não falta insumo. Por quê? É o privado que administra e o governo entra somente com o pessoal. Ô Lincoln, mas eu penso o seguinte, eu não julgo os militantes em si de defenderem isso, porque é o que a esquerda, ela é escandalosa, a oposição escandalosa, ela faz. Ela trabalha em cima do medo. Então eles chegam para o sindicato e passam aquele discurso totalmente equivocado. Então as pessoas acham que eles vão acabar perdendo. Agora eu te pergunto, quem está satisfeito com o serviço da Copasa? Poucas pessoas. Você vê que vários municípios, inclusive, não são Copasa. Exatamente. Então tem muita gente que não é satisfeita. Recentemente, um grande parceiro, né, um grande conhecido lá na cidade de Coronel Fabriciano, mandou mensagem para mim, não, eu tô decepcionado. Basta 5 minutos para argumentar com o cara. Porque eles escutam o que a esquerda que grita, que sabe trabalhar em cima do grito, fala, eles acabam tomando para eles todo aquele discurso. Mas quando você vai criar um embasamento, você mostra a realidade para eles, eles entendem.
Então, essa semana passada, eles encheram, cara. E vou falar um negócio aqui, ô João. Você que devia estar lá pra observar também. Quando tiver, eu vou te chamar. Pode falar. Cara, são no mínimo ali uns 30 ônibus lotado. Quem tá pagando essa conta? Eles falam que não deve privatizar a Copasa, mas o estoque de água nas barraquinhas lá é tudo água privatizada. Tudo água privatizada. Tudo em gás. Isso, exatamente. Água Vou fazer em gás, propaganda mais. aqui, pode. E nem Engar patrocínio, Mas a grande questão é o seguinte, eu tenho as filmagens, cara. Gente fumando maconha na Praça da Assembleia, usando droga, cara, roda de samba, galera fazendo L lá, dançando. Isso era o quê? Quarta-feira, 2h da tarde, pelo amor de Deus. Pessoal, não sei quem estava bancando aquilo tudo, mas todas as camisas padronizadas e quem sabe o custo disso é muito caro. Quem está pagando isso? Era um movimento coordenado, organizado. De fato, coordenado. Só Não que espontâneo. Aí beleza. Qual é a diferença do movimento dessa semana passada para do mês passado? Só a cor da camisa que foi trocada. É as mesmas pessoas. Entendi. Então você reconhece quem são os grupos. da pauta, né? Independente São as da mesmas pauta. pessoas. Outro dia eu tava lá gritando da Palestina, a mesma galera. Aí você pergunta sobre a Palestina, não sabe falar Nem nada. onde fica. Aí outro dia foi Copasa, privatização, escola cívico-militar, enfim, só vai mudando a cor da camisa que é padronizada. São movimentos organizados e a direita precisa se organizar assim também. Entendi. E o deputado, eu acho que esse ponto do saneamento ainda é importante, por quê? Que é um outro ponto que as pessoas muitas vezes não entendem. A Copasa não é só água, a Copasa é saneamento. Então, o maior investimento hoje da Copasa é a ausência, e não é gerido pela falta de competência de quem está lá. São pessoas capacitadas, competentes, porém falta recurso. Você não tem recurso suficiente para sanear. Tem muita tudo. gente competente, concordo, Sim. mas tem muito cabide de emprego. Ah, normal. Que tá ali, o deputado lá do interior, que Sim. tem um Tem que cargo acabar, na né, Copasa, é óbvio que ele vai votar contra. É lógico. O cara quer manter o cargo dele ali, ué. Entendeu? Então é isso que a gente precisa mostrar. Você tá satisfeito com o serviço da Copasa? Não tá. Ah, mas por que você tá defendendo? Ah, porque é patrimônio nosso, vai vender o nosso patrimônio. Cara, não tem que ser dessa forma. Não, Patrimônio seu, você tá satisfeito? Não, o importa é o saneamento na porta. Exatamente. Água tratada em casa. E isso, Minas, que é muito grande, é muito difícil de você conseguir sem aporte de recursos mesmo. E a privatização, e a privatização capta, né? traz os recursos. Ela capta Eu fui conselheiro da Copasa e da Copanor. Então conheço muito bem os números. E sei a dificuldade que é de se chegar claramente no interior, no norte de Minas. E uma vez nós tivemos uma discussão, deputado, isso em 2019 já. E aí eu lembro que uma pessoa de um órgão de controle, né, não vou citar qual órgão, não vale a pena, ela virou e falou assim: vocês estão querendo privatizar a água e o saneamento? E a minha filha vai acabar ficando sem água. Eu falei: ô, doutora... Eles trabalham pelo medo, né? Não, vai, olha só, ela falou assim: a minha filha pode ficar sem água no futuro. Eu falei: ô, doutora, então, mas a filha da dona Maria, lá do município de Presidente Kubitschek, ela já não tem. Ela nunca teve. Entendeu? Ela nunca teve na porta dela. Não, mas não é isso que eu tô falando, é ignorância. Não é ignorância, é fato. Assim, ela não tem. Nós estamos querendo dar a oportunidade dela ter. Porque hoje ela já não tem. Tem 40 anos que a Copanor tá lá e não conseguiu colocar. Então, eu acho que existe um discurso, uma narrativa que acaba desconstruindo ou tentando desconstruir aquilo que de fato é progresso, né? É evolução, é mudança. Então, assim, países desenvolvidos hoje, em muitos deles, esses tipos de serviço são prestados pelo privado. Mas eu acho que todos eles, independente de qual seja a pauta, seja a privatização, tudo que envolva sindicato, vai acabar levando para esse fim mesmo. Eles são organizados, eles gritam muito alto. Sim. A direita, ela é silenciosa, e a esquerda ela quer gritar mesmo, não tem temor a nada. E eu vou citar outro exemplo aqui, essa semana mesmo, em protesto, né, a essa PEC 24, colocaram fogo na casa do presidente da Assembleia, na porta, né? Na porta do prédio
do presidente da Assembleia. Então eles trabalham em cima do medo. No passado, sujaram a casa da ministra Carmen Lúcia toda de tinta. Eu lembro disso. Entendeu? Aí você vai observar Guilherme Boulos, que agora é ministro, quantas vezes já invadiu os ministérios, Ministério da Educação, Saúde, e não são taxados de terroristas, mas a senhorinha que vai lá rezar o terço, ler a Bíblia, a mulher que escreve com batom é taxada de terrorista. Então não dá para entender. Isso nada mais é do que narrativa construída. E eles são bons nisso. Só que a gente tem que ter pessoas para poder desconstruir. E a gente observa que essas pessoas que vão que tem tempo de, no horário de serviço, 2h da tarde, fazer uma arruaça dessa, é quem realmente não teme a nada, não tem temor a nada, não acredita em Deus. Um dia antes de acontecer isso, nós levamos cerca de 30, 40 jovens católicos para a Assembleia Legislativa para tratar um projeto de minha autoria que transforma São Carlos Acutis em patrono da juventude mineira. E por que eu propus esse projeto? Para a gente poder realmente, para a nossa juventude, ter um objetivo, um foco ali, de alguém que realmente trabalhou em cima da santidade, que não precisou de fazer arruaça para conquistar o seu espaço. Então a gente olha os dois públicos, a galera que taca fogo na rua e a juventude que estava em oração, clamando, pedindo para o desenvolvimento do nosso estado. É observar que nós, que estávamos ali em oração, nós temos São Carlos Acutis de referência, e eles que estavam tacando fogo ali, tem a Oruan, a Anitta, essa galera aí da bagunça, do funk aí, para poder usar de referência e ter como objetivo de vida. Nicole, aonde que nosso estado vai chegar? Aonde que o nosso país vai chegar trabalhando em cima dessas pautas? Isso aí, na verdade, foi muita coisa dita aqui que eu tô até digerindo tudo isso aqui, mas tudo isso que você falou aí, bem verdade. Cara, você estava falando aqui, o último tema que você disse aqui sobre a questão do Oruan, né? Eu acho que a gente não pode deixar de falar também, citar um ponto que acho que muito atual também, que é a questão da segurança pública que a gente tem no Brasil, né? E passa também por Minas Gerais. Semana passada nós trouxemos aqui o investigador de polícia, né? O Everton, representante sindical, o Everton. O Everton, né? E a gente tratou sobre a questão da segurança pública aqui em Minas Gerais e também falamos sobre a questão do que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Queria ouvir a sua opinião, né, com você como um deputado de direito também, uma pessoa que representa os seus eleitores. O que você achou daquela operação? O que você achou de tudo que envolveu aquilo ali? Sobre a questão também do presidente, a posição dele, a posição, por exemplo, de ministro do STF, a posição do próprio governador Cláudio Castro. E também o que você traz disso aqui para Minas Gerais, por exemplo, com o que o Zema está falando? Olha, João, infelizmente o Brasil tem um presidente que merece. Porque depois de tudo que ele fez no passado, saber que as operações, o Mensalão, o Lava Jato, o impeachment da Dilma, tudo foi encadeado depois do histórico, né, de administração desses governos. Aí vem Bolsonaro com a pauta dele, realmente foi a esperança, é a esperança, a meu ver ainda. E Bolsonaro fez uma excelente gestão. Aí a população, eu não vou entrar no mérito do que eu acho que aconteceu, mas aí vem a população e vota num cara igual o atual presidente. Parte da população. Exatamente. Então a gente começa a observar, olha o nível de, eu não sei se é uma carência afetiva, não sei o que o pessoal vê com ele, eu não sei se é uma carência até mesmo de referência, eu não sei se as pessoas gostam que fala bonito no ouvido. O cara oferece picanha, oferece tudo, a galera vai voltar por causa disso, tá esperando até hoje. Não dá pra entender. O cara que defende bandido, olha o que esse cara tá propondo. As leis, os projetos de anticrime, né? Nem lembro o nome desse trem. O cara querendo reduzir pena pra traficante. Pelo amor de Deus, olha onde que o nosso país tá chegando. Aí do nada, o presidente fala isso um dia. Do outro dia, vem essa operação. Olha o quanto o Rio de Janeiro foi falado, olha o quanto a aprovação do governador subiu. Então isso mostra realmente o anseio da população. A população do Brasil, ela carece de segurança, de uma sensação de segurança, carece de policiais nas ruas, sim, uma polícia fortemente armada, uma polícia presente na comunidade. Você acha que a senhorinha lá do interior, ela quer ficar com a insegurança tramitando a todo momento
na sua cidade, ela quer ficar com a porta da sua casa aberta, igual antigamente, quer ver seu netinho correndo, jogando bola ali. Infelizmente, hoje não acontece isso. Nós começamos a mudar um pouco da cultura do nosso país em 2018, depois da eleição do Bolsonaro. Nós começamos a olhar cada vez mais pela segurança pública, de fato. Hoje existe uma falsa sensação de segurança pública. Acaba que os policiais do nosso país, por causa da legislação mesmo, eles ficam trabalhando como se fossem psicólogos. O cara não pode encostar, tem que pedir licença para abordar. Eu acho que a polícia militar tem que trabalhar com mais garra mesmo, impondo respeito, impondo medo. É com o meu menino mesmo, se eu não dou um grito mais firme com ele, ele não me respeita, tem que ser desse jeito. Agora você imagina o cara que está com a personalidade formada, já está inserido no crime, vai chegar lá distribuindo rosa pro camarada. Outro dia uma especialista em segurança pública falou que não precisa de arma, né? Só levar uma... Só pedra. Uma pedra. Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que tem qual a realidade que essa mulher vive? Tem 2 pontos interessantes. Você falou lá no início do impeachment da Dilma. E aí a gente puxar por que a Dilma cai, né? Você tem um movimento popular que surge por causa dos 20 centavos lá em São Paulo. 2016. 2016. A partir daí, você tem, na verdade, o movimento, ele nasce em 2013. 14 ali, né? Nasce em 2013, antes da Copa do Mundo. Nasce um movimento pelos 13 aí centavos. Foi eleita em 2014. Aí depois ela é eleita em 2014, né? E aí todo mundo lembra, ela altera artificialmente os preços dos combustíveis. Sim. Né? Colocando a Petrobras para pagar a conta. Depois ela ganha, ela estoura todos os indicadores financeiros do país e todos os limites, que é o que eu entendo que talvez aconteça ano que vem. Se efetivamente a gente mantiver, né, o atual cenário no Brasil, economicamente o Brasil não sobrevive em 27. Então, economicamente, a gente pode ter algo parecido com o que a gente teve em 2014, né? Em 2014. E aí você trouxe um aspecto da segurança, porque nessa época eu era um estudioso da anticorrupção, né? Da corrupção fora. Eu fiz um mestrado na Áustria, estudei e entendi um pouco disso tudo. Escola austríaca. Escola austríaca. E eu lembro que teve uma pesquisa que saiu na Globo e o primeiro maior anseio da população em relação ao governo não era segurança pública, era corrupção. Era o enfrentamento à corrupção. E hoje é latente que nós enxergamos que o primeiro anseio da sociedade, considerando a pesquisa que saiu no Rio de Janeiro, né, uma aprovação de mais de 80% da população de comunidade aprovando a operação. Então a gente começa a enxergar que um grande anseio, uma grande pauta para o ano que vem, para as eleições, será segurança pública. De fato. E até temos, inclusive, o Cláudio Castro, eu conheço o governador do Rio, ele se torna até um expoente disso. Sim. Em função até da operação, ou seja, e aí, explicando um pouquinho, deputado, talvez o fenômeno que você trouxe aqui, por que as pessoas escolhem, né, talvez aqueles mesmos que efetivamente num passado foram condenados por corrupção, não só na cadeira do executivo, também em cadeiras do legislativo a gente vê isso. Sim. Por quê? Porque o brasileiro carece de um herói. É igual filme de Hollywood. Ele fala assim, ó, por que filme de Hollywood vende? Porque conta a história de um herói. Ou seja, eu tenho um vilão que aterroriza a população, de repente vem um herói e esse herói salva o dia. E o brasileiro não entendeu que o herói de verdade somos nós. É no dia a dia, né, cara? É no dia a dia. É a gente que se levanta, que se ergue, que como 2 jovens parlamentares aqui, né, que nós temos aqui, o João, que já está com a agenda do programa de você hoje, que resolveram o quê? Gritar. Falei, peraí, basta. E basta em vários temas. O que a população e que o governador do Rio fez foi assim, cara, basta. Tem um limite, né? Tem um limite. O STF proíbe na pandemia a polícia de fazer operação na favela. Você não podia ter helicóptero sobrevoando a área de comunidade. Helicóptero é polícia.
Mas o cara pode pegar um drone, colocar uma bomba nele e jogar. Então, assim, é uma inversão de valores, isso que o senhor trouxe pra gente, absurda, né? É uma inversão de valores. Então, assim, e aí já entrando na pergunta, eu vou fazer, assim, no ano que vem, em termos de o senhor que tem uma visão de parlamento, uma visão lá dentro, quais são as expectativas para o ano que vem, sabe, deputado? O que você entende? Qual que é o movimento? Você vê que existe um movimento de mudança no Brasil ou um movimento de permanência? Qual que é a sua visão sobre isso? Antes de falar sobre esse tema, Sim. eu queria só comentar sobre a hipocrisia da esquerda e da oposição na Assembleia Legislativa. Eles não gostam da segurança pública, eles não gostam de polícia. Quanto menos armas, mais desmilitarização, eles são favoráveis. E olha como que eles trabalham pelo sentimentalismo. Na primeira votação da PEC 24, eles não tinham nada para fazer. Só que eles precisavam a todo custo tentar obstruir a votação. E nessa mesa, acho que uns 2 dias antes da votação, um policial militar morreu numa tentativa de um assalto, se eu não me engano, em Contagem. Sim. E depois eles não defendem a segurança pública, não defendem militar, só desce a ripa lá na Assembleia Legislativa. Mas para tentar obstruir essa votação, todos os deputados que se inscreveram, cerca de 16 ou 17, foram falar para encerrar a reunião por motivo de luto. Eles estavam de luto pelo familiar, pelo policial militar que morreu? Não. Eles estavam simplesmente olhando pelo capital eleitoral, capital político deles. Para encerrar a reunião, eles precisavam de usar da dor de um familiar, da dor de uma família, de uma mãe, de uma filha, de um ente querido, para poder encerrar. Os 17 deputados que foram para falar, eles usaram esse requerimento. Essa justificativa de um requerimento. Porque o requerimento que apresentaram era isso, pedindo a suspensão da reunião por motivo de luto lá. É uma hipocrisia. Só por causa daquilo eles começaram a defender a polícia militar. Aí você vai ver nas redes sociais, eles não postam isso. Eles vão postar falando de polícia militar em rede social. Eles perdem voto. Eles perdem voto, mas lá no parlamento, lá dentro, para derrubar algo que é contra a pauta deles, eles fazem o que é preciso. Então eles são hipócritas, eles não passam de hipócritas. Então nós temos que ter pessoas lá dentro gritando também mais alto que eles para poder abafar esse formato de trabalho que eles apresentam para a população do nosso estado. Falando sobre o cenário da Assembleia Legislativa no ano que vem, a gente escuta algumas coisas pelo corredor, né, da Assembleia Legislativa. Cada deputado com a sua base, cada deputado aproximando cada vez mais o seu espaço. Eu estou tendo que correr contra o tempo, porque o meu tempo é curto. Mas eu tenho certeza que todo o trabalho que eu estou fazendo na Assembleia Legislativa é pautado por um legado do Vale do Aço, legado dos meus princípios, dos meus propósitos, do que eu já apresentei. São mais de 37 projetos de leis apresentados, mais de 400 ofícios já encaminhados ao governo dos estados, fora requerimentos, fora... enfim, são várias... Eu tenho o levantamento aqui. São vários números. Primeiro, o meu mandato ele trabalhou em cima de propor tudo. Eu precisava de, um curto prazo de tempo, apresentar todos os meus projetos para poder, em um curto prazo de tempo também, começar a tramitação. E agora que já começou a tramitação, eu tenho que trabalhar para aprovar. Agora é hora das audiências públicas, de levar para a comunidade, apresentar todo o trabalho. Um projeto de lei também que eu já apresentando, que eu acho que foi bacana mesmo, é o projeto de lei número 4.095 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a afirmar convênios com municípios para a cessão de policiais militares da reserva remunerada. Ou seja, se em âmbito estadual não deixaram passar a escola cívico-militar, em âmbito municipal nós podemos. Nós precisamos de passar esse projeto que autoriza essa cessão de convênios e que os militares sejam cedidos, né, para as escolas. Da reserva Exatamente, seja criado em âmbito municipal. Obviamente que a prefeitura manifesta o interesse ao batalhão, o batalhão escolhe sob os seus critérios lá, e a partir disso firma os convênios e é instituído a gestão militar nas escolas. Então você não vai acabar com a gestão disciplinar, mas é instituída a gestão militar ali para trabalhar em conjunto e apresentar propostas de civismo. Obviamente que aí vem o trabalho da Secretaria de Educação, se assim passar, para poder criar toda a metodologia, enfim. E é interessante em relação às escolas, né? E as escolas cívico-militares, mas eu acho que foi, mais uma vez, a narrativa foi deturpada, né? Exatamente. Com o tempo.
você percebe muito claramente que as escolas, em muitas escolas cívico-militares, são as primeiras em ensino. Notas em maiores, notas maiores, no Enem e tudo mais. segurança dentro das escolas. Eu não tenho aquele terror que muitas vezes acomete uma escola que não tem a devida disciplina, né? Então é muito interessante esse projeto, porque viabiliza. A gente sabe da dificuldade do município de remunerar o pessoal, de implementar uma medida nesse sentido. Com o convênio, dando a possibilidade de se fazer um convênio, você tende a facilitar muito esse processo. Tem o PSIM, que é o programa de Escola Cívico-Militar, tem o Tiradentes, mas eu acho que essa proposta minha da Escola Cívico-Militar Municipal é para justamente chegar na base da sociedade, que a gente pudesse ajudar de fato as nossas crianças. Você pode observar o índice de alfabetização. Eu faço parte da Comissão de Educação. Cada vez lá embaixo, não aqui em Minas, mas em todo o nosso país, a gente pode observar que cada vez mais os professores estão com medos por falta por insegurança também. Hoje você não pode gritar com o aluno, não pode falar alto com o aluno, impor respeito dentro da sala de aula, que o pai ou a mãe vem brigando. E muitas vezes até aquele próprio aluno ali mesmo, né? Agride, exatamente. Cada vez mais crescendo para cima de professores. É uma característica da própria impunidade, né? Se eu tenho uma sensação de que eu posso fazer tudo, o que vai me limitar, né? Rapaz, e aí o menino levanta lá, dá um tapinha aí. Eu sou filho de professora. Também sou. Se eu grito com o professor, chego em casa, minha mãe me arrebentava, né? Com certeza. E quantas vezes levei puxão de orelha dentro de casa? Se o professor tiver certo, eu tava errado do mesmo jeito. Exatamente. Se eu tiver certo, eu tava errado do mesmo jeito. Exatamente. Hoje os professores trabalham com insegurança. Não sabe o que vai encontrar com o pai, se vai ser agredido, com a mãe, vai encher o saco ali. Eu acho que, infelizmente, a educação também no nosso país está sendo deturpada. Não existe um ensino de fato. Pode observar os índices de alfabetização cada vez mais lá embaixo. Então isso também é um reflexo da falta de segurança que nós temos. Eu acho, deputado, que você tocou num ponto importante. Bem importante. Educação. Hoje, o que foi feito nos últimos anos no Brasil? Nós estamos falando desde 2003, praticamente, para cá, você tem uma mudança muito drástica no Ministério de Educação, né? E aí, nessa mudança muito drástica, você teve um enfoque muito maior na educação superior. Né? Na educação superior. Então, você criou uma série de programas. ProUni, implementou o Enem no formato que é hoje... aumentou o recurso das universidades públicas federais. Não estou falando que isso é ruim, não. Porém, o que se esqueceu foi da educação de base. Porque a pessoa e a criança bem instruída, bem letrada, conhecendo bem português, matemática, ela tem uma base muito mais forte e um senso crítico muito maior para quando ela chegar numa universidade, ela conseguir, inclusive, defender os seus valores. Porque se eu tenho uma formação de base fraca, a hora que eu chego na universidade e me deparo com um pós-doutor, que está lá na frente, porque o professor de universidade, principalmente federal, são pessoas muito bem instruídas, né, muito bem estudadas, e com um poder de persuasão muito grande, um poder de convencimento muito grande. Então, a partir desse modelo, a gente começou a ter uma população muito carente da educação de base. Alunos que passam de ano sem reprovação, né, aprovação automática. Isso gera uma série de problemas. Um déficit, né? Um déficit absurdo de alunos que saem da universidade, nem chegam na universidade, nem concluem o ensino médio. E esse pessoal está apto a voltar a partir dos 16. Tem um déficit muito grande na educação de Minas Gerais, do Brasil como um todo, né? Isso aí a gente pode expandir para o Brasil como um todo, nesse sentido que você falou. Eu já passei pela escola pública e estadual nos últimos anos, e realmente eu tenho uma tia que é professora atualmente, e ela fala, João, conversando com ela, né, como é que é dentro de sala de aula e tudo mais, ela fala assim, João, tem alunos que eu só posso dar reprovação para ele por falta. Só por falta, ou seja, se ele tirar 0 em todas as matérias, eu tenho que fazer um trabalho para ele, eu tenho que fazer de tudo, e aí a responsabilidade ainda é do professor de fazer com que ele passe, né?
E aí você tem um déficit cognitivo muito abaixo. Então você pode ter certeza que esses dados que colocam o Brasil lá em 77º do mundo em conhecimentos, pode ter certeza que ainda é menos ali. Pode ter certeza que ainda porque é pior. a métrica ainda é ruim, né? E a métrica ela é nacional, então eles veem ali, olha, quantas pessoas estão sendo aprovadas. 80%, mas você pode ter certeza que... E aí eu digo com experiência própria dos últimos anos que eu estudei ali, 5%, se for, né? Das pessoas que realmente empenham nisso. Eu acho que tem um projeto muito legal focado em educação, que é o projeto do voucher, né? Cara, isso é sensacional, assim, porque eu não tenho hoje... Uma maneira de privatização, inclusive. Um modelo, inclusive. E é um modelo onde a população não paga. Você não tem um desembolso direto de quem recebe o voucher. O custo que teria com aquele aluno numa educação pública, que em muitas vezes não chega, que em muitas vezes não é de qualidade, poderia ser proporcionado por uma rede privada. Mas você sabe por que isso nunca vai passar? Sabe por quê? Imagino. Sabe por que nunca vai passar? Imagino. Porque enquanto o professor é sustentado pelo Estado, o sindicato está ali para poder puxar a rédea, levar ele para manifestação, pauta pela desinformação. Agora, quando você trabalha em cima de uma escola particular, uma escola privatizada, por exemplo, ali a pessoa vai estar debaixo das regras daquela escola. Entendeu? Então, por mérito, por competência. Exatamente. Então os sindicatos jamais vão autorizar que o sistema de voucher passe. Eu sou extremamente favorável. Vamos lá, pensa, você que está na sua casa, pensa a escola que seu filho estuda, a escola municipal ou estadual. Agora vamos pensar na escola particular que está perto da sua casa. Senhora, que é dona de casa, a senhora tem interesse de colocar o seu neto em qual escola? Na municipal ou na particular? E se o Estado começa a oferecer condição para o seu neto de estudar nessa escola particular? Espetáculo. Você está entendendo? Espetáculo. Qualidade. Isso, para mim, é acesso para todos. Exatamente. Aí você pode criar, por exemplo, as escolas confessionais. Sim. Por que não? Sim. Exatamente. Entendeu? Estudei em uma a vida inteira, inclusive. Pois é. Aí, mas eu sou de tal religião, ou eu defendo isso, ou defendo aquilo. Você vai ter o direito de escolher qual escola, qual metodologia que seu filho vai estudar, custeado pelo Estado. Vamos lá. Se a gente não está dando conta de administrar uma empresa de saneamento, nós vamos administrar uma escola? O Estado, falo o Estado brasileiro no geral. Sim. Nós vamos administrar uma escola de qualidade? É muito mais Pelo complexo. contrário. É muito mais complexo. São muito mais unidades. Exatamente. São muito mais funcionários. Né? Exatamente. Então é mais fácil para o deputado de esquerda, para o deputado incoerente, defender o Estado cheio. Porque ali ele vai poder colocar o familiar, o primo, o tio, não sei quem, tal, beleza. Vai ficar enchendo, vai encher a máquina do Estado. O cara vai estar ali recebendo. Campanha gratuita nas próximas eleições. Então é muito mais fácil ganhar uma eleição dessa forma. Você tem o servidor público na sua mão ali. Então, obviamente, que essa galera vai pautar em cima do medo, vai te mostrar um lado macabro que não existe para poder permanecer no poder. Isso é uma estratégia, inclusive, de permanência, de fato, no poder, né? Quando você concentra, e aí o poder, eu acho que quando a gente teve a quebra da contribuição sindical obrigatória, teve um grande avanço nesse sentido. Por quê? Porque se eu não contribuo obrigatoriamente, porque eu odiava você perder um dia do ano para você pagar para um sindicato que você muitas vezes nunca viu. Nunca nem foi lá. Nunca nem foi lá. A pessoa nem sabe onde é que é. Para alguém defender um interesse que ele acha que é seu. Porque muitas vezes não era, né? E sabe o que eu vou te contar dentro desses sindicatos? É o seguinte. No momento da eleição sindical, tem dois lados. Tem um lado, vamos supor que, vamos criar um cenário, o lado da chapa de esquerda, a chapa de direita, enfim. Todos vão trabalhar para filiar todo mundo. Então você que não é filiado... a chapa de esquerda e a mais de esquerda. E a mais ou menos então ainda. Vamos supor. Mas eu tô citando um caso aqui, não é Fabriciano não, tá, gente? Não vou falar que é lá não. Entendeu? Então, tentaram criar uma chapa de direita para poder fazer uma oposição à chapa de esquerda que vem numa democracia ditatorial de anos na frente desse sindicato. Beleza. Só que essa galera da direita, vamos dizer assim, começou a filiar todo mundo para todo mundo ter voto.
mas ninguém sabia da consequência, que lá na frente você teria que fazer a contribuição sindical, beleza. O que aconteceu? A chapa da direita perdeu a eleição. O que aconteceu? Todo mundo que a direita fez se filiar estava futuramente contribuindo, sem saber na folha ali, com a contribuição sindical. Cara, na folha. Então, infelizmente, por tentar fazer o bem, as pessoas não sabem como que funciona a tramitação disso, acaba colocando outras pessoas em más lençóis. É muito complexo a questão da educação, acho que no Brasil. E é muito triste porque eu tive a oportunidade de estudar quando criança fora, durante 3 anos. E aí eu vi a diferença, né, de você pegar uma escola num modelo americano, onde você fica de 8 até as 15 na escola. Você não tem uma formação acadêmica só. Você tem uma formação humana. Então lá eu aprendi a fazer manutenção em carro, eu aprendi a costurar, cozinhar dentro da escola. Eu aprendi a me virar como cidadão. Então você chega, um americano adulto, você sabe que ele avalia se ele vai para a universidade ou não? Porque tem a possibilidade de não ir, muitas vezes né? ele fala assim, cara, eu vou montar uma empresa de landscape, de jardinagem, eu vou montar uma construtora, eu vou construir casa. E aí eu não tenho, que aqui no Brasil, infelizmente, né, parece que o ensino superior é a única saída da vida da pessoa, né? Ela não pode fazer mais nada, ela tem que estudar para ter um curso, um diploma. E a gente vê que em muitos países maiores do que o nosso, mais desenvolvidos que o nosso, nem sempre a universidade é uma saída, uma boa saída. Empreendimento às vezes é uma solução até maior, né? Porque eu preciso dos outros serviços. Vocês devem ter a mesma dificuldade que eu passo. Arruma um prestador de serviço para fazer alguma coisa na sua casa. Difícil. Cara, esquece. Então assim, nós não vamos ter mais pedreiro. Eu precisei de um pintor para fazer uma pintura lá em casa. Nossa, o que o cara prefere? Ele não foi, ele prefere o benefício, o subsídio lá, o Bolsa Família. Você viu aí, se eu não me engano, 3 bilhões que descobriram que a população brasileira que recebe Bolsa Família estava investindo nesses joguinhos digitais? Sim. Eu vi, e que absurdo, deputado, você deve ter acompanhado isso, eu achei um absurdo, acho que foi sexta-feira, saiu no jornal que o governo federal suspendeu, acho que eles iam fazer uma limpa nesse negócio do Bolsa Família em função das bets. Das bets. Suspenderam a pedido das bets. Eu falei, gente, não, aí eu não tô entendendo. Alguma coisa tem por trás aí. Eu não tô entendendo. Alguma coisa tem por trás. Esquisita tem por trás. Método brasileiro. Ou pela frente mesmo, né? Isso cria um caos Você social. falou, né, de senso de impunidade, né? Então já foi pela frente mesmo. Isso cria um caos social na saúde também. Eu fico observando que o cara ali pega o benefício, investe, perde o dinheiro, espera o próximo mês. Pega o dinheiro, investe, perde tudo, entra em depressão, começa a roubar trem dentro de casa, entendeu? Infelizmente acontece isso. Isso está criando um problema, porque quem realmente precisa do posto de saúde, do tratamento psicológico ali, não está tendo acesso, porque o próprio Estado está fortalecendo essas pessoas para buscar cada vez mais jogar, que não vai dar certo. Que vira uma fuga. Exatamente, vira um vício, do problema, de fato, e acaba ocupando os equipamentos públicos que realmente ocupou espaço de quem precisava. Isso é uma epidemia que a gente está vivendo e que se não tiver medidas realmente drásticas, né, assim, nós vamos continuar tendo esse problema por muitos anos, né? E fora que a gente pode falar claramente, né, que isso é moralmente duvidoso também. Não dá só para falar, mas é só por conta da questão do psicológico. Não, é moralmente extremamente errado a pessoa pegar um dinheiro que provém dos cofres públicos, que teoricamente era para erradicar com a pobreza, que era para erradicar com a fome, que tem gente precisando e tem gente pagando por isso, o Brasil inteiro está pagando por isso, para apostar em bet. Pelo amor de Deus. Não, e quando eu observo isso tudo... A gente não precisa falar, não, mas é a questão... Cara, mas moralmente duvidoso. Você entendeu que é a tentativa de sobrevivência da população? Sim. Que a própria população é refém desses programas? Sim. Você tá entendendo? Eles não têm saída. Se existe essa oportunidade, eles vão começar a correr atrás. Mas se eles estão correndo atrás, tem alguém fazendo financiamento. Então eu fico observando o porquê que de fato eu olho para mim mesmo. O porquê que eu tenho hoje o meu mandato de deputado. Entendeu?
Por que Deus me deu essa oportunidade de enxergar a política nesse formato? Eu entendo que a mesma caneta que você constrói um legado, que você ajuda a salvar vidas, você também destrói. Então, se na política não existe pessoas com esse propósito de mudar a realidade mesmo, mostrar a verdade e não trabalhar em cima do medo, mostrar a realidade e ver que de fato dá para fazer diferente, com força de vontade, com respeito, com coragem, dá para fazer diferente. Olha o que nós entregamos em pouco tempo no Vale do Aço. Entendeu? Eu espero, não sei o futuro, mas eu espero que eu consiga mostrar para a população do nosso estado, de fato, por que eu estou na política. Talvez eu não entenda agora, talvez eu vou descobrir só futuramente, depois que passar meu mandato ou estando no meu mandato. Mas a verdade é que se todo mundo está, que realmente quem se propôs a entrar na política está com o mandato, é de fato para mostrar algo. Pode ser algo para inverdade, para contar mentira, para se promover politicamente, mas você pode usar também para deixar legado, para construir história. Eu não quero que meu filho futuramente saiba que eu fui um deputado e que eu não fiz nada para a população, que eu só ocupei espaço. Eu espero que realmente eu consiga passar por esse mandato, a 37 projetos ou mais projetos de leis que eu apresentei. Eu espero que eu consiga tramitar todos e aprovar futuramente. Vai ser difícil porque uma tramitação demora. Eu espero que os requerimentos que eu apresentei para o governo do estado tenham respostas. Eu espero que todas as emendas impositivas e tudo que for disponibilizado para o meu mandato seja realmente empenhados, não só meu mandato, mas todos os deputados que estão no alcance desses equipamentos. Eu espero realmente que quem esteja no serviço público de fato mostre a verdade, de fato ajude a construir um futuro para as nossas crianças. Eu falo isso por causa do meu filho. Pô, e eu fico muito honrado, só emendando mesmo, eu sei que o tempo tá curto aí. Não, mas dá tempo. Tem um tempo aí. Eu fico muito feliz porque em pouco tempo de mandato eu fui homenageado pelo governador Romeu Zema com a medalha da Inconfidência. Eu fui homenageado por causa do meu trabalho nesse período que eu nem era deputado. Teve uma forte chuva lá no Vale do Aço no ano passado, em dezembro em Fabriciano, em janeiro em Ipatinga. Várias pessoas morreram, muitas pessoas ficaram com as casas alagadas, perderam tudo. E eu comecei um trabalho ali. Humanitário. Eu tava de mãos atadas, porque eu era vereador em Fabriciano, eu precisava de ajudar, eu não tinha como. E nós começamos a correr atrás dos apoiadores e conseguimos dar o suporte para nossa cidade. Isso em Fabriciano, né? Fabriciano precisava de uma realidade lá, nós conseguimos suprir nisso, a população sem ajuda, só com ajuda humanitária mesmo. E logo em seguida veio a situação de Ipatinga. E eu sabendo que eu ia assumir o mandato em fevereiro, eu precisava de fazer alguma coisa, eu não podia ficar dentro de casa só observando. E para isso nós começamos a juntar os amigos, empresários, as pessoas colocando caminhão que tinha lá, o pessoal parou seu serviço para poder ir para as ruas, ajudar a limpar a cidade de Ipatinga. Fabriciano também, Timóteo, aconteceu a mesma coisa mais para frente. Então, e naquele momento a gente observava, cadê o governo Lula? Eles não ligaram para o prefeito de Ipatinga. Depois que eu soltei um vídeo na internet, aí sim que o ministro de Minas e Energia veio se posicionar, que é da nossa região. Então, olha pra você ver, a minha região lá tá carente, o Brasil tá carente de representatividade, não é porque eu tenho o presidente lá que, de fato, olhando pro interesse da população, não. Então, por isso que eu ganhei a medalha da Inconfidência, o governador, e junto com a Assembleia Legislativa, eles me escolheram para receber essa medalha. E com pouco tempo de mandato, esse ano eu fui o único deputado, o único homem a receber a medalha do Mérito Legislativo Estadual. Então isso é motivo de muito orgulho. Em pouco tempo de mandato... Parabéns. Obrigado. Em pouco tempo de mandato consegui representar a minha região, representar os interesses da Assembleia Legislativa. Quem me acompanha lá vê que é uma correria, né? Chego lá em torno de 8h30 todo dia, vou para a comissão, corro, vou para outra, bato o dedo em outra para dar quórum, senão os projetos vão para a semana que vem. Vou atender no gabinete alguns vereadores, alguns prefeitos, corro para a comissão, fica aquela correria o dia inteiro. E é para isso que eu estou aqui, abdicando até mesmo da minha família, Sim. abdicando do meu filho, dos meus familiares, para poder representar a população do nosso estado nesse serviço que Deus me confiou. Pô, sensacional, muito obrigado. Bom saber, viu, deputado, do trabalho que tem sido feito lá.
do trabalho que você tem feito pelo Vale do Aço, que eu acho que é uma região muito importante, muito, muito rica não só em termos financeiros, mas muito rica de história, de legado para Minas Gerais. A gente sabe da importância do Vale. E vamos ver, desejo todo sucesso, né? Na continuidade para tentar, são 37 projetos, né? E imagino que todos são bons projetos, que esses projetos deem sequência. Muitas vezes vão acontecer a aprovação até depois, né? Do senhor já talvez em outro cargo legislativo, e aquilo passe depois, mas a gente sabe do legado e da importância, né? Então, de fato, te agradecer pela presença. A gente já está terminando. João, palavrinha assim de 50 segundos para você. Não, queria aqui realmente agradecer a sua participação aqui, Lincoln, porque eu te conheço de muito tempo. Eu já te conheço aí já está caminhando para 3 anos, né? Te conheço antes de ser deputado. E sei da sua caminhada, sei do seu trabalho que fez antes mesmo de eu te conhecer. Eu sei que você é uma pessoa das antigas, confiável. Sei que você fez um trabalho já pela direita e também agora, não só pelas pessoas de direita, mas de todo o estado de Minas Gerais. Eu sei do seu trabalho. Inclusive, parabéns por tudo que você tem feito. E espero aí que nos próximos meses aí você possa continuar também com esse seu trabalho, porque a gente sabe, né, que 2 anos pode ser um pouco tempo, mas que com o próximo mandato aí você consiga continuar, dar prosseguimento em todos esses projetos e quem sabe propor ainda mais coisas. Parabéns. Valeu. Pessoal, e esse foi o programa de hoje. Nos acompanhe nas redes sociais. Valeu!